Professor Jaderson, qual é a melhor estrutura para a redação do Enem? Primeira coisa que eu vou te dizer é a seguinte: se você acredita que apenas uma estrutura vai salvar todo o seu processo de produção textual, às vezes você vai ter que pagar caríssimo para perceber que isso não é verdade. Estrutura, eu já disse várias vezes, é auxiliar, é algo acessório. O principal é saber escrever. Eu tenho um aluno que, por estar fora de cursinhos há muito tempo, às vezes em outra profissão, e ele quer voltar a fazer vestibular, quer fazer o Enem, já sabe escrever, mas ele não sabe a estrutura do Enem. Vem aqui, a estrutura é essa, a pessoa já sabe escrever, 3, 4 redações já sabe o que fazer. Essa loucura que o aluno vive ao longo de 1 ano, 2 anos de preparação para o Enem, vai lá, faz a redação, 800, vai 720, vai 780, vai 880. Por que isso acontece? Porque ele não aprendeu a escrever ainda, falta de estrutura não é. Por quê? Você abre aqui o YouTube, tem estrutura de tudo quanto é jeito. Você tem menino aí de 15, 17 anos ensinando a estrutura do Enem, ensinando bem. Por quê? É a coisa mais batida que existe, a estrutura do Enem. Tema, tese, argumento, propósito de intervenção. Você não precisa pagar ninguém para você aprender isso. Isso está na cartilha do INEP. Vai lá no site do INEP e pega a cartilha. Além da cartilha que é disponível, que está lá disponível para os candidatos, existe a cartilha que é oferecida para os corretores, que está lá também à disposição dos candidatos. Ou seja, se você quiser, você aprende até como que nós, que trabalhamos na área da correção, do ensino da redação, corrigimos as redações. É só você ir lá. Então não existem segredinhos, é muito transparente. Então, uma fórmula maravilhosa para a redação do Enem. Os segredos, a estrutura coringa, o repertório coringa. Meus caros, isso é publicidade. Isso é o desespero que cada um tem para vender seu peixe num ambiente extremamente lotado de informações, oferecendo para você a mesma coisa. É assim que funciona. Então, a melhor estrutura é a estrutura que o próprio INEP já colocou. Tema. Na introdução, o que você vai fazer? Você vai pegar o tema e vai fazer com que ele apareça ali. Eu falo assim, aparecer de forma diluída. Você não coloca de cara ali. Às vezes a frase é maiorzinha, você não coloca ela toda. Ela vem uma parte aqui, outra ali. Eu vou colocar uma redação completa aqui para vocês, tá? Nesta semana ainda, e vocês vão acompanhar. Teoricamente é muito simples. É como eu dar um salto mortal triplo aqui, e falar, gente, é muito simples, e para mim é mesmo. E eu te explico ponto por ponto como que dá o salto triplo, mas você não consegue fazer isso, porque você precisa de treinamento, você não teve ainda. Você precisa de um aprendizado inicial. Mas eu estive na escola a vida inteira e levou a sério? Realmente a sério? Mas as minhas notas na escola realmente eram muito altas. Quantas redações seu professor tem para corrigir? Em quantas escolas ele é obrigado a trabalhar a fim de que ele possa ter um salário digno? Então, será que ele realmente consegue, por mais que ele queira, fazer um trabalho minucioso, do jeito que precisa? Pode ter certeza que, se isso acontece, é tão raro, mas tão raro, que precisaríamos dar um prêmio para um professor desse. Meus caros, a estrutura, então, você vai pegar o tema e vai colocar na introdução. E você precisa formular uma tese. Tese é um posicionamento seu acerca do tema. Você vai apresentar 2 guias. Esse problema existe por causa disso e por causa disso. Esse problema decorre de 2 fatores, este e este. A gênese deste problema é isso e isso.
Aí você pega a primeira guia, desenvolve no primeiro parágrafo de desenvolvimento, a segunda guia no segundo parágrafo de desenvolvimento. Na proposta de intervenção você soluciona pelo menos um dos problemas de forma completa, o outro não precisa ser tão completo assim. E você vai fazer na sua proposta de intervenção aquele costumeiro detalhamento. O que resolve o problema? Quem resolve o problema? Como resolve o problema? E com que finalidade se resolve o problema? Olha a estrutura, em poucos minutos eu falei para você a estrutura. E aí? É alguma novidade para você? Provavelmente não. Então por que tem esse fracasso no Brasil ainda, apesar de tanta informação acerca de estrutura? Fala-se de estrutura, promete-se redação nota 1000, promete-se que você vai conseguir fazer maravilhas em pouco tempo assistindo aquela live de graça para você. Você acredita realmente nisso? Realmente é razoável acreditar nesse tipo de coisa? Claro que não. Nós não podemos ser ingênuos. Você não aprendeu a escrever, passou esses anos todos na escola. Muitas vezes, sem realmente levar a sério. Estou dizendo que seja o seu caso. Mas eu sou professor há 22 anos, eu sei como que funciona. E os números estão aí para nos provar que realmente são pessoas semi-alfabetizadas, do ponto de vista da escrita e da leitura. Crianças, jovens, adultos. E que passaram pelas escolas e, pior, pelas universidades. Então, caros amigos, vamos pensar, o consulente aí, pensar junto comigo, vamos pensar todos. Se a estrutura é apenas o acessório, você tem que aprender o principal, meu caro. Você tem que estudar portar, mas eu detesto gramática. Então, veja bem, você está na escola e rejeita aprender até a escrever e a falar? Ah, mas tem muita matéria. Concordo com você. Concordo com você. Mas enquanto as regras forem estas, você não tem o que fazer. Você não adianta você questionar o sistema, sendo que ninguém vai mudar por enquanto. É essa a realidade que temos, é o que temos para hoje. Então, eu estou te falando de uma estrutura, vou colocar uma redação nesta semana, falando cada ponto, você vai entender com perfeição, mas você não será capaz de fazer uma redação excepcional para você tirar 980 ou 1000 se você não aprendeu a escrever no nível elevado. Essa que é a grande questão, ninguém fala para você, porque ensinar a escrever dá trabalho. Ensinar a fazer modelo é moleza. Então, meus caros, não vamos cair no conto do vigário, da redação. Há um desespero na praça. Há uma necessidade de dinheiro, mas educação não pode ser relegada às traças. Nós precisamos fazer dela algo realmente construtivo, ok? Então, aguarde aí a redação com todo detalhamento, até que tem uma aí para baixo no Instagram. Se você quiser pegar parte por parte, cada parte tem 10 minutos, você assiste a redação inteira. Mas eu vou fazer um estudo inteiro, deixar aí de graça para vocês. Mas você vai perceber que somente estudando, aprendendo a escrever com um professor que esteja realmente imbuído do propósito de te levar a escrever bem, é que você conseguirá. Ok? Tchau.